Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então falar a conclusão aí do procedimento de vetores unitários, certo? Nós temos a ideia aí geral referente a esses procedimentos. Vamos então ver a parte mesmo de decomposição de vetores unitários, certo? Vamos imaginar a seguinte situação, num eixo cartesiano ortogonal. Ou o que é que eu quero dizer com isso? Um eixo em duas dimensões, eixo x e y. A teoria até aqui foi desenvolvida para o eixo de 3 dimensões. Podemos fazer a adaptação muito simples aqui, facilitando, no caso, o processo para a gente, certo? Basicamente, a ideia que a gente trabalhou, por dois motivos, o vetor em 3 dimensões. Por quê? Por dois princípios. Porque tem vestibulares que cobram o vetor em 3 dimensões e, consequentemente, se você sabe resolver para 3 dimensões, ficará bem mais fácil de você resolver para 2 dimensões, certo? Então, com essas duas ideias, essas duas noções, facilitará o nosso processo. Basicamente, se vier chegar a cair, basicamente, essas questões só caem mais na questão de provas do ITA ou IME. Dificilmente, muito difícil, a probabilidade é muito baixa, não vou dizer zero, porque tem no edital, certo? Da maioria dos vestibulares. Então, não vou ter como chegar aí para você e dizer que a probabilidade de cair é zero. Não tenho como dizer isso. Por quê? Porque há probabilidade de cair, certo? Então, se nós temos uma probabilidade, a gente temos que ter esse conhecimento. Mas vamos imaginar o seguinte. Nós temos agora a ideia geral já para 3 dimensões e vamos agora verificar para 2 dimensões, certo? Nós temos o vetor A com a componente em AX e a componente em AY, certo? Esses dois vetores, cada um deles estão paralelos a um eixo de coordenada, certo? Que é o eixo X e o eixo Y. Nós podemos escrever, então, que o vetor A nada mais é do que a soma da componente de X mais a soma da componente de Y. Emanuel, só relembrando, por que que você utiliza essa seta aqui, certo? Eu utilizo essa seta porque ele está como componente, no caso, no eixo X, certo? Por esse motivo, então, que eu utilizo esta seta. Agora vamos imaginar o seguinte, nós temos o sistema de coordenadas retangular. Então, esta componente aqui do vetor A, ela nada mais é do que A de X no vetor Y, e A de Y no vetor J. Emanuel, por que então que você agora não utiliza mais a seta? Porque isso aqui, ó, já está informando que esta componente está no eixo X. Porque, Emanuel, mas aqui A de X, não já fica claro que é no eixo X? Mas vamos supor então que o vetor, a componente de X seja igual a 10 e a componente de Y igual a 2. Se nós não temos mais um A de X e um A de Y, como é que a gente vamos então saber quem é X e quem é Y? E agora, para a gente saber isso então, a gente utilizamos o vetor unitário I, certo? Pois ele vai facilitar o nosso processo de cálculo e saber onde aquela componente está direcionada. Então, o A de X, ele nada mais é do que a projeção do vetor A no eixo X, certo? E o A de Y nada mais é do que a projeção do vetor A no eixo Y, certo? Nada mais é do que a projeção. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos o eixo X e o eixo Y. Nós temos aqui, ó, o vetor A, certo? Vamos imaginar que esse lápis aqui seja o vetor A. Se a gente decompor este vetor aqui no eixo X, ele vai ficar aqui. E se nós decompormos o vetor no eixo Y, ele vai ficar aqui, certo? Ele vai ficar mais aqui, certo? Então, o que é que acontece? Eixo Y e eixo X, certo? O que é que acontece nessa situação? Emanuel, o valor no caso não seria dessa forma não, espelhado para cá e para cá? Não, por quê? Porque se eu tenho uma componente aqui que está
nos dois eixos, entre os dois eixos, consequentemente, quando eu decompor ela, não será o mesmo valor disso aqui. Por quê? Porque minha força está direcionada para dois eixos diferentes. Se para mim ter a força integral desse lado, a força no eixo X teria que ser nula, certo? Teria que ser zero. Eu só teria que ter força no eixo Y. Por quê? Porque eu só teria a componente aqui. Aí seria exatamente o valor integral dessa caneta, certo? Então, o vetor A, decomposto em dois vetores, ele ficará da seguinte forma, né? O vetor A, ele decomposto, ficará 10i. Vamos supor, então, vou fazer a substituição aqui, como eu coloquei um valor, certo? Mais 2j, certo? Então, esse, no caso, seria o meu vetor A, com 10 no eixo X e 2 no eixo J, certo? Beleza? Basicamente, a ideia é essa, certo? Então, nós podemos descrever ali o Teorema de Pitágoras para achar os termos em questão. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo, certo? Nós temos o triângulo retângulo, certo? Com um ângulo de 90 graus formado aqui, um ângulo de 90 graus. Vou até fazer aqui com a caneta preta para ficar mais nítido. Um ângulo de 90 graus formado entre x e y. Por quê? Porque as duas coordenadas estão ortogonais, certo? Lembrando que o vetor A ele tem uma determinada angulação com a componente do eixo x ou eixo y. Aí fica a seu critério ou então o que a questão nos der, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui em questão de alfa. Se nós precisamos, então, determinar a componente do Teorema de Pitágoras, vamos lembrar o seguinte, que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que nós temos a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, ax ao quadrado, certo? Mais AY ao quadrado. Por que AY, Manuel? A Y está desse lado e você aqui, ó, você no caso quer este valor aqui, ó. Você não quer AY. Sim, eu quero AY. Por quê? Porque AY nada mais é do que uma projeção trazida aqui para este lado aqui, certo? Isso daqui é a mesma coisa de AY. É como se eu pegasse essa seta que está aqui em AY e arrastasse ela lá para o final do vetor, certo? Lembrando a mesma ideia. Eu vou pegar a cauda do vetor AY e unir a flecha do vetor AX. Então, nós teremos o resultante, certo? A ideia é a mesma daquela vista anteriormente. Por esse motivo que AX e AY. Então, se nós fizermos isso aqui, ó, temos o Teorema de Pitágoras. Emanuel, mas aqui está o quadrado e aqui não está o quadrado. Por quê? Porque esse valor aqui ao quadrado nada mais é do que, se eu passar para o outro lado, a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Desta maneira, nós escrevemos o vetor. É bem mais conveniente, bem mais fácil para a gente trabalhar dessa forma então. Mas também a gente temos que ter a ideia de tangente, cosseno e seno. Por quê? Porque é um triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, a gente trabalhamos com essa mesma ideia, essa mesma analogia. Então, basicamente, a gente temos o quê? Que a tangente de alfa, chamei aqui de alfa, né? Será o cateto oposto. O cateto oposto é quem? O cateto oposto é o ângulo que a gente estamos utilizando, AY, sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto que está ao lado. O cateto que está ao lado é AX, certo? Que é AX. Então, a tangente de alfa nada mais é do que AY sobre AX. Se eu quiser determinar o ângulo é igual a tangente a menos 1 de AY sobre AX. E com isso, então, a gente consegue determinar as relações para o seno e para o cosseno
deste vetor, ficando então da seguinte forma. Se o seno do ângulo, de um ângulo alfa, eu vou incluir aqui novamente o ângulo alfa, certo? O ângulo alfa, mesmo o ângulozinho que a gente estava trabalhando anteriormente. O ângulo alfa, aqui nós temos o quê? O AY, certo? É a projeção deste aqui. Vamos imaginar o seguinte, o seno dele é o ângulo de um triângulo definido como o quociente do lado oposto pela hipotenusa. E o cosseno é definido como o quociente do lado adjacente pela hipotenusa. Ficando então da seguinte forma, cosseno de alfa é igual a AX, o cateto adjacente, certo? O cateto que está ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? Hipotenusa é o ângulo que está oposto, certo? Ao ângulo formado de 90 graus. Então, o que é que está oposto ao ângulo de 90 graus? O vetor A, certo? A mesma ideia para o seno de alfa, porém, é o quociente do lado oposto ao ângulo trabalhado, certo? O ângulo alfa. O valor que está oposto é A de Y sobre A, onde nós podemos encontrar o valor de A de X e A de Y. Já se nós temos, no caso, o vetor A e o ângulo, nós conseguimos determinar as duas componentes, do eixo X e do eixo Y. Beleza? Aí, basicamente, a ideia geral de vetores unitários é essa. Essa questão do vetor unitário é quase a mesma coisa de decomposição vetorial. É a mesma ideia da gente trabalhar com vetores, certo? A questão de componentes é porque ele facilita a visualização, facilita o entendimento de uma questão, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e a partir da próxima videoaula vamos trabalhar aí com exercício desse conteúdo, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.